caríssimos, o amor transforma, remove todos os obstáculos. O primeiro passo de edificar o amor é exercitar a fraternidade, olhar o outro como um reflexo imediato do que está dentro de você. Olhar o outro com as suas enfermidades, com as suas necessidades, reconhecendo que também dentro de você há tantas e tantas coisas a serem acalmadas, neutralizadas. A oração é um estandarte muito poderoso. A fé é o grande escudo e o amor é a espada que secciona e transforma tantas e tantas e tantas tarefas a serem edificadas. Bem-aventurados sejam aqueles que creem do coração, não precisando que os olhos físicos precisem enxergar algo que seja óbvio e já trazido em seu espírito. Bem-aventurado seja aquele que guarda os 4 elementos da natureza, a terra, o ar, o fogo, a água, com humildade, que utiliza a manifestação dos elementos da natureza com humildade, sendo apenas uma ponte de transmissão e compartilhamento para tantas e tantas pessoas que cheguem, seres encarnados, que cheguem para receber os bafejos da iluminação e de toque celestial da mais pura consciência de Deus habitante em cada um, transformando cada célula, cada glóbulo sanguíneo em puro amor. Estamos hoje dentro de uma egrégora de amor, de paz, de grandiosidade celestial, de oportunidade superior, alicerçando cada vez mais a consciência, percebendo que cada um é curador. Cada um é curador de si e curador do planeta. A partir do momento que você se reveste e que entende como verdade, o curador nasce com mais força para nunca mais fechar os olhos, aquietar os braços e as pernas. Sois curadores de si e dos outros. Que as suas palavras, caríssimos, sejam cura para tantas e tantas pessoas. Que as suas ações, atitudes, comportamentos sirvam de farol a iluminar tantas e tantas e tantas pessoas que te enxergam como referência. Como referência. Tenha certeza, caríssimo e caríssima, que sois referência para tantas e tantas pessoas, mesmo sem perceber. Ao mínimo, a cada hora, 5 pessoas estão intencionando o seu nome. No mínimo. A cada hora, no mínimo, 5 pessoas estão intencionando o seu nome. Diante da sua vibração com paz, de proteção, de blindagem energética, possibilitará que aqueles que ainda estão no malfazejo dos pensamentos sejam neutralizados ao chegar em você. Pois, diante dessas mínimas 5 intenções, se 2 ou uma só for malfazeja, pode causar um ruído. Porém, em casa que está bem alicerçada e protegida, jamais o mal encontra abrigo. Certa feita, Jesus estava passando de uma cidade para outra e foi chamado pela multidão de que um homem estava investido no demônio, estava possuído do demônio. E então, o Mestre Jesus lança as suas mãos, toca na testa daquele homem que estava em possessão, a mais alta potência do ato de obsessão, e imediatamente transfere os demônios
aos porcos. E aquele homem se reveste em luz, em glória, pelo bem, pela paz, pelo amor, que naquele momento revestia todo o seu ser, resplandecendo os seus olhos ao Mestre Jesus, que ali estava a acolher, sem julgar. Quais foram as atitudes que levaram aquele homem a criar uma simbiose com tais seres demoníacos? E aos porcos foram lançadas toda a maldade, todos os espíritos malfazejos, não prejudicando os porcos, pois Jesus jamais prejudicaria qualquer ser encarnado, quer seja humanoide, quer seja animal ou qualquer tipo de planta. Lançou aos porcos porque aos porcos teria a missão de transformar, de restabelecer a ordem ali apoiada e alicerçada. Jamais renegando a carne suína como a carne amaldiçoada. Jesus jamais amaldiçoaria, e não seria justo, caríssimos, amaldiçoar quem quer que seja. Utilizem a lógica. Aos porcos foram colocados, porque eram os animais mais próximos que tinham ali, para fazer um transporte. Que isso daí é um trabalho mediúnico de alto calibre energético e de poder mediúnico transportado desta pessoa para algo imediato e transportar aquela energia na transmutação imediata. Os porcos jamais foram prejudicados, nenhum porco fez a passagem, desencarnou por conta desse ato de Jesus, nem muito menos a carne suína ficou prejudicada, amaldiçoada por tal atitude. Caríssimos, você acredita que Jesus amaldiçoaria algum animal? Do fundo do seu coração me responda. Jamais. Jesus poderia ter feito o transporte do demônio que estava ali, alicerçado no corpo daquele homem, para ovelhas, para um cachorro, para um gato, para uma vaca, e nem por isso estaria amaldiçoando todas as gerações e espécie. Caríssimos, aprendam a ler a história do Mestre Jesus com o coração aberto, mas com um senso crítico e de responsabilidade imediato, para que vocês não naveguem em águas obscuras, que vocês não sabem que águas estão sendo colocadas, os seus espíritos e os seus corpos, diante de julgamentos e interpretações de uns, mas que não soam como a verdade de vós. Caríssimos, dentro dessa passagem de Jesus, gosto bastante de falar de Jesus, pois assim já estive na época dele, como um dos seguidores e testemunha dele. Pude acompanhar tantos e tantos milagres do Mestre Jesus. A minha consciência encarnada naquele momento, acompanhando o Mestre Jesus em tantas e tantas e tantos milagres, manifestações ali colocado. Nenhuma palavra de maldade saía das vestes do Mestre Jesus. Antes de dormir, colocavam todos que estavam a seguir em uma grande roda, em uma demonstração de igualdade, de isonomia dentro da sua liturgia consciencial, e pedia que cada um falasse a sua história. Pedro, conte-nos a sua história. Jeremias, conte-nos a sua história. Madalena, conte-nos a sua história. Sara, Marta e tantas pessoas que acompanhavam o Mestre Jesus. Bartolomeu, conte-nos a sua história. E tantas, Tadeu, Simão,
Conte-nos a sua história, pois a história de cada um representava a lição de cada noite. A lição exemplificativa da vida de cada um representava a lição daquela noite, representando que as diferenças existem e os aprendizados estão justamente nas diferenças. Seres em processos encarnatórios, em planos encarnatórios, e por meio das suas diferenças possibilitam um grande aprendizado. Que cada um deixe o seu registro específico, como um grão de areia, que juntando com vários grãos, edificam um grande deserto de amor, prosperidade, edificando oásis, onde não se existia mais fé, onde somente existia a obscuridade da mente. Caríssimos, o Mestre Jesus somente falava de fraternidade. Jamais enxergue o outro do jeito que o outro está apresentado a você imediatamente. Não acredite. Mesmo que o outro esteja em comportamentos completamente de desvios de condutas, jamais acredite de imediato naquele ser que ele está, mas ele não é definitivamente aquilo que apresenta. Talvez ele tenha aprendido no condicionamento da vida, caríssimos. Aprendam a enxergar os outros que são vocês em manifestação fragmentada como estágios cíclicos. Naquele ciclo a pessoa se apresenta daquele jeito, mas que a cada dia há oportunidades de transformação. Judas, desde quando o Mestre Jesus o acolheu no grupo, claro que o Mestre Jesus já sabia de todo o enredo, de toda a necessidade que Judas representaria para o desenrolar de toda a trajetória do Mestre Jesus dentro do seu processo encarnatório. E Jesus jamais olhou Judas como inferior aos demais apóstolos, pois os apóstolos somente foram consagrados em uma cerimônia litúrgica para consagrar quem seriam a voz do Mestre após o seu desencarne, o seu ascensionamento consciencial. Então o Mestre Jesus olhava Judas, enxergo Deus em teus olhos, enxergo o meu Pai dentro de ti. Não, Mestre, não sou digno que enxergue tamanha força dentro de mim, sou uma ovelha desgarrada. Judas, enxergo o meu Pai dentro de ti. Mestre, não sou merecedor de tamanha força. Judas, enxergo as boas novas da história que a humanidade saberá de várias versões, mas tu és o divisor das águas, das minhas águas, Judas. Não, Mestre, não sou esta pessoa que está a procurar. E o Mestre calou. E em seguida, Judas seguiu a sua trajetória desafiante, corajosa, de por meio de um beijo, mostrar quem era o Mestre Jesus aos soldados, ratificar aos sacerdotes quem era o Filho de Deus em carne e osso. Quem era o revolucionário, o baderneiro que estava a angariar adeptos, seguidores. Quem era esse desordeiro? E Judas, com o coração aflito, seguiu a sua tarefa de mostrar
quem era o Mestre Jesus. Beijou-o, se afastou, para que a história pudesse ser cumprida, para que a profecia se realizasse, para que a ascensão e para que a carne em que Jesus estava, eivado das suas vestes totais, as quais teria se preparado por mais de um século, para que suas vestes conscienciais adentrassem na densidade planetária, edificasse uma matéria e ali cumprisse, sentindo as dores da humanidade, sentindo as dores da traição, da perseguição, as dores da humanidade, as dores das sombras que apoderavam a humanidade. Em um ato singelo, olhou para sua mãe, a qual estava, Maria, grande mestra ascensionada, e disse, todo ensanguentado: mulher, por que choras? O teu filho, em alguns instantes, estará nos braços do Pai. Mulher, enxerga o teu filho ao teu lado. João, Tiago, enxergam a tua mãe. Mulher, segue com os teus filhos, pois agora já não faço mais parte de ti, mas somente dos braços do meu Pai. E neste momento, uma grande trovoada implantou naquele momento em que a consciência crística foi devolvida ao grande poder de Pai, Mãe, Divina Consciência, em manifestação oportuna do bem e da paz. E Judas, perseguido, foi assassinado e colocado o seu corpo, já morto, pendurado em uma árvore, para parecer que teria cometido suicídio. Mas aqueles mesmos que contrataram os serviços de Judas, os mesmos assassinaram Judas e o colocaram pendurado em uma árvore, como se enforcado tivesse feito, mas nunca, jamais. Porque Judas, assim que deu o beijo em Jesus, foi revestido da consciência crística, da mais pura paz, plenitude, pelo cumprimento da profecia. E as moedas que teriam sido prometidas jamais foram recebidas, pois, enquanto andava, foi assassinado e teve o seu corpo pendurado. Caríssimos, interpretem o bem como o bem e o melhor a se manifestar como o melhor a se manifestar. Que o Mestre Jesus, me alonguei um pouco para falar, porque assim entendi que seja necessário, espero poder ter contribuído, colocado uma semente de dúvida, de não concordo. Algumas pessoas podem dizer, eu aprendi que Judas cometeu suicídio e assim continuarei. É o seu direito. Talvez quando retornar à pátria espiritual, nas colônias espirituais, terá acesso aos livros, às liturgias, aos espíritos e terei a oportunidade de conduzi-lo, se assim for oportuno e necessário. Aqueles que ficaram com a dúvida, busquem dentro desta dúvida transformar e renascer a sua próxima verdade. E aos que acolheram as minhas palavras, sigam percebendo que a tudo que chegam aos seus ouvidos precisa ser sentido para ressoar a verdade. A fé, ela precisa ser lúcida
e não condicionada de acordo com aquele que segue, como um diretor, como um líder, como tantas e tantas vestes. A fé, para ser fé, ela precisa ser sentida, alicerçada em seu coração, ressoar como verdade. Bem-aventurados aqueles que cumprem as suas tarefas com boas atitudes. Bem-aventurados sejam aqueles que ressoam a verdade, que recebem a espiritualidade de Jesus. Caríssimos, o Mestre Jesus, a consciência crística, está em todos vocês. Orem, rezem e observem os sinais, porque Deus, Jesus, Maria, os pretos velhos, caboclos, Exus, guardiões, empreendem sinais na vida de vocês. Não espere as vestes plasmáticas daqueles que rogam para que tenha fé, para que abra o coração de vocês. Observem os sinais. Jesus está em cada sopro, em cada respiração, em cada célula. Sejam homens, mulheres de muita fé, de fé, fé e fé. Vou fazer uma oração em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Na consagração de Deus, na consagração da Mãe, da consagração de Cristo, na consagração de todos os seres plasmáticos e encarnatórios, assim alicerçados no bem da paz, que a benevolência dos nobres pretos velhos, alicerçados na bem-aventurança dos nobres espíritos de luz, estejam com todos vocês, abrigando os corações, os lares, alicerçando a consciência, o corpo físico e espiritual, nas bênçãos de Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, nas oportunidades abertas, nos desígnios celestiais oportunos, alicerçados na presença de Ti, nos corações de cada familiar, ente querido, abençoando lares, abençoando todos os plasmas, ectoplasmas e todas as formas de pensamento aqui alicerçadas, conduzindo os espíritos aqui visitantes às mais puras conscienciais colônias espirituais, empreendendo o bem, a paz, a oportunidade. O amor transforma e guia, o amor transforma e guia, o amor transforma e guia, nas bênçãos do Pai, nas bênçãos da Mãe, nas bênçãos do Filho, nas bênçãos do Espírito Santo. Assim seja, assim seja, assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.